Neymar errou todos os passes, todos os dribles que ele tentou ele perdia também. O Neymar, mais uma vez, reclama de todo mundo. Pra mim foi o pior jogador em campo. Como é que você faz um jogo desse? Não mete medo em ninguém. Neymar virou um problema no Santos? A imprensa foi pesada e não poupou críticas após o empate contra o Sport. Será que o camisa 10 já está incomodando dentro e fora de campo? Vamos te mostrar tudo o que foi dito, com detalhes e sem filtro. Santos conseguiu um empate heróico, né? Porque o primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Sport, que fez um gol logo de cara, numa saída errada de bola do Brasão. E depois disso teve diversos contra-ataques, várias chances para finalizar, ou errava por ansiedade, ou demorava para tocar, ou fazia a escolha errada. E o Santos sofrendo, não conseguindo criar nada, deu um chute perigoso no gol no primeiro tempo. O Neymar errou todos os passes, todos os dribles que ele tentou ele perdia também. Era uma presa fácil, é fácil roubar a bola dele. E outra coisa, deu muitos contra-ataques, né? Deu muitos contra-ataques no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, piorou a situação, porque o Rincon foi expulso. Então o Santos voltou pro segundo tempo com um jogador a menos. Teve algumas mudanças, entrou o Tiquinho, entrou o Bom Tempo, que inclusive, na minha opinião, tem que ser titular, né? O Kleber Xavier escala muito mal o time do Santos. Você não pode deixar, tem que escalar os melhores. Então não pode deixar esse garoto, Gabriel Bom Tempo, fora do time. E precisa utilizar o Tiquinho mais vezes, com mais tempo, como foi hoje. Bom, o Sport voltou dominando completamente, com uma força incrível, foi para cima, a torcida inflamada, fez o segundo gol, não conseguiu utilizar o jogador a mais para marcar gols. Conseguia para arrumar contra-ataque com superioridade numérica, teve diversas chances que podiam finalizar para fazer o gol, tocava de um lado, tocava para o outro, dava tempo da zaga do Santos chegar, enfim, foi dando corda para o time do Santos, que com muita raça, muita luta, muita determinação, começou a ir em busca de um gol. O Bom Tempo fez o primeiro gol, ficou 2-1, um pouco depois o Basso fez o segundo gol, ficou 2-2, e aí o jogo ficou aberto completamente nos acréscimos e terminou dessa maneira. Um empate razoável para o Santos, porque tira momentaneamente da zona de rebaixamento, mas não alivia em nada. E para o Sport foi desastroso. O Sport vai ser difícil fugir do rebaixamento para a Série B, sendo que jogou com um jogador a mais em casa, dominando o jogo, fazendo 2-0 e quase tomando uma virada. Então assim, o Sport vai ficar muito difícil. Agora uma coisa, o Neymar, no segundo tempo, o Santos estava com um a menos, né? Parecia que estava com 2 a menos, porque a participação dele foi nula. Continuou da mesma forma que o primeiro tempo. Ele está lento, sem movimentação, se coloca mal, perde a bola com facilidade, dá muitos contra-ataques, erra muitos passes. Enfim, se quer colocar o Neymar como titular, tem que arrumar um esquema para que ele não precise participar da armação da jogada e nem conte com ele para marcar ninguém. Porque com um jogador a menos, mais o Neymar, ficou com 2 a menos. O Sport não goleou ou não fez mais gols porque foi incompetente na hora de finalizar. Então o Santos empata uma forma heróica e sai agora da zona de rebaixamento. Foi para 15. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o desempenho de Neymar. Errou praticamente todos os passes e dribles. Foi considerado o pior em campo pela mídia, chamado de presa fácil e criticado por falta de movimentação. O Neymar, mais uma vez, reclama de todo mundo. Pra mim foi o pior jogador em campo, reclama com o Bandeira, reclama com o juiz, reclama com todo mundo, e aí o Santos consegue um empate muito bom e o Sport vai brigar realmente na segunda divisão, diga-se de passagem. O Santos com um time mais ou menos, Neymar mais ou menos no jogo, só reclama com todo mundo, reclama com a arbitragem, reclama com todo mundo, os caras ficam deixando de reclamar, mas não fez absolutamente nada e o Santos empata 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro. Judê, será que Felipe Melo tem razão? Neymar. Que do outro lado tinha o Santos com um dos maiores craques que nós temos aí na atualidade, que é o Neymar. E podem falar o que for, pô. Com menos um jogador, o Santos foi gigante no segundo tempo, se expôs, mas foi pra cima em busca do gol. A entrada do Tiquinho Soares ajudou muito o Santos também. Esse menino aqui também,
que além de ter feito o gol, entrou muito, muito bem. Agora, o Neymar é outro nível, pô. Pegou uma bola no meio de 5, 6 atletas ali na lateral do campo e fez a jogada do primeiro gol. Assim, o cara é fantástico. Isso pro Santos é muito bom. É um empate com sabor de vitória pro Santos, que aumenta a confiança, já que o Santos joga em casa no próximo jogo. Cabru. E não parou por aí. O técnico Kleber Xavier também entrou na mira. A escalação com Chimitim no meio foi vista como covarde e até comparada de forma negativa ao estilo de Tite. Você curtiu? Eu não curti. Você comemorou? Eu não comemorei. Você vibrou? Eu chorei. O meu sentimento é o pior possível. O meu sábado foi pro saco. Não dá para encarar, mesmo com a situação que aconteceu, esse empate, como algo a ser comemorado. Mesmo com um jogador a menos, perdendo por 2-0. O Santos criou essa situação para estar nessa situação medíocre que ele se encontrava durante o jogo, perdendo por 2-0 com um jogador a menos. O Santos construiu isso, não foi o Sport que construiu. Foi o Santos que construiu isso. O Santos conspirou contra ele mesmo. De que maneira? Basta ver a escalação. O técnico, logo de cara, coloca o meio-campo com Chimitim e Rincon contra um time que está na beira do rebaixamento. Na beira do rebaixamento, não. Está na última colocação do campeonato, com os nervos à flor da pele e que não joga nada. O Sport é um time horroroso. Subiu da B para A, assim como o Santos, só que não se preparou. O Santos o Sport é um time de Série B jogando a Série A. Deve ser rebaixado. E o Santos não conseguiu se aproveitar disso, gente. Como é que você faz um jogo desse? Tudo bem que o Brasão deu azar no começo do jogo. Sim, mas foi no começo do jogo. Se o time não tem personalidade para tomar um gol aos 3 minutos e reverter a situação, não conseguiu. Joga mal, é mal escalado, não tem estratégia, não tem nada. Não sabe fazer uma marcação-pressão, não sabe inibir o adversário, não sabe encurralar o adversário, não sabe pressionar o adversário, não mete medo em ninguém. Porque o técnico é ruim. O técnico é covarde. Ele não consegue fazer um time ser ofensivo. Porque é discípulo do Tite, que conhecido por empatite. Que a exceção de 5, 6 anos da carreira dele, não fez nada. Absolutamente nada. A passagem do Tite na seleção foi patética. O Brasil cai em 2 Copas do Mundo nas quartas de final. Isso é muito pouco, Brasil. A seleção que mais títulos tem na história do Campeonato Mundial. Então, o Santos vai lá e contrata o auxiliar dele, ou seja, nem técnico o cara é, o Kleber Xavier. Nem técnico o Kleber Xavier é. E aí, torcedor? Vê, o Neymar está sendo injustiçado ou já virou um peso no time? Viz, o Santos está no caminho certo mesmo com esses tropeços? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se inscreva no Radar da Bola para não perder os bastidores mais quentes do futebol brasileiro.